Sobre a soltura do traficante André do Rap, a gente conversa agora com o jurista Walter Maierovitch. Doutor Walter, mais uma vez, obrigado aí por atender os assinantes do Band News TV. Boa noite. Boa noite, é um prazer, Felipe. Doutor Walter, qual é a análise que o senhor faz desse caso que virou a polêmica nacional desde sexta-feira, né, quando foi informada aí a notícia da soltura do André do Rap? Olha, com muita preocupação. Felipe, nós temos um pano de fundo que não pode ser desconsiderado, que é o seguinte, e isso é um cenário, é um pano de fundo internacional, já que a gente está tratando de um traficante que envia drogas para a Europa e integra a rede que é operada pela máfia mais potente do mundo hoje, que é a 'Ndrangheta calabresa. Pois bem, esse pano de fundo, Felipe, mostra que, segundo o dado do Fundo Monetário Internacional, o mercado ilegal de drogas proibidas, essa que o André faz, movimenta de 3 a 5% do PIB do planeta. Nós temos nesse cenário que as polícias, não estou falando só da brasileira, mas do mundo inteiro, elas só conseguem apreender com relação a drogas de 3 a 5% do que é colocado no mercado mundial. E é um mercado que, segundo a ONU, movimenta 400 bilhões de dólares ano. Esse é um pano de fundo a mostrar a seriedade da questão e a periculosidade do que foi hoje foragido, mas o que foi colocado por um grande equívoco do ministro Marco Aurélio em liberdade. É um perigoso narcotraficante que já se manteve em situação de foragido por mais de 5 anos. Já morou na Holanda e, quando foi preso, estava no seu helicóptero avaliado em mais de 6 milhões. O que eu quero dizer com isso é que, segundo informação, ele está no Paraguai, ele faz parte do PCC, que é uma organização pré-mafiosa, atua na fronteira, já tem controle de territórios no Paraguai, e se uma organização criminosa tem controle de território, é evidente que pode hospedar qualquer dos seus membros e dar a ele segurança. A decisão, infelizmente, foi equivocada, porque o ministro Marco Aurélio entendeu que o prazo, Felipe, o prazo da prisão não era razoável, não era aceitável. E agora se dá a discussão se o ministro Luiz Fux poderia ou não, né, fazer ele também o cancelamento da decisão, né, do ministro Marco Aurélio. Agiu corretamente o presidente do Supremo Tribunal Federal? Sim, veja bem, vamos colocar as coisas nos devidos lugares, porque muito se tem falado e sem nenhuma base jurídica, que é a seguinte: o ministro Fux, em primeiro lugar, ele não atuou sem provocação, de ofício. Ele foi provocado numa situação de emergência pelo Ministério Público Federal. Foi apresentado a ele um requerimento para revogação da ordem de habeas corpus liberatório. Então, ele foi provocado. E por que foi ele provocado? Pelo fato dele ser presidente do tribunal. E qual é a natureza jurídica de um presidente de tribunal? É um representante. Atenção, ele representa, ele é um delegado de todos os 11 ministros. Então, no caso, ele estava representando 10 dos 11 ministros. E é para uma das atividades do presidente exatamente essa, de ser um delegado do plenário do tribunal. Portanto, ele estava legitimado em razão da situação de urgência e de ter sido
pedido a ele ter sido provocado. Tem uma outra situação que envolve o Ministério Público Federal e a Associação do Ministério Público divulgou há pouco uma nota dizendo o seguinte: importa registrar ainda que a inobservância do prazo de prisão preventiva não tem levado à sua automática revogação pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Ambos os tribunais vêm decidindo que devem ser analisados os requisitos do caso concreto, que podem justificar a exacerbação do prazo. Em posição até agora isolada, o ministro Marco Aurélio Mello, do STF, vem compreendendo que, configurado o excesso de prazo da prisão, deve ser determinada a soltura do preso. Quando o julgamento do mérito desses casos, a primeira turma do STF tem refutado o argumento e vem cassando as liminares deferidas. No caso do réu André Repp, a soltura foi determinada, inclusive, antes de qualquer ouvida do Ministério Público. E aí segue essa nota, que é uma nota longa, dizendo o seguinte, que existiria ainda a necessidade de ter passado essa decisão, ter sido ouvido o Superior Tribunal de Justiça, Dr. Walter Maierovitch. Sim, exatamente. Mas aí, o que se faz, infelizmente? Por engenho, vamos chamar assim, do ministro Gilmar Mendes, se criou o habeas corpus canguru, aquele que vai saltando instâncias, que vai passando por cima, quando a própria lei estabelece uma hierarquia. Ora, a decisão, e ele tem, Felipe, 2 condenações pesadas pelo Tribunal Regional Federal, uma delas, o relator foi o desembargador Nino Toldo, essa de mais de 20 anos de prisão. Quer dizer, ele tem já condenações e condenações graves. Portanto, essa linha do ministro Marco Aurélio, de que, olha, passou o prazo, mas ele foi além. Ele disse que o prazo não era razoável, não era aceitável, 1 ano e 1 mês. Agora, ele está com a marcha equivocada. Se a gente olhar, você acabou de falar de posições do próprio Supremo, e vamos olhar o mundo, como, por exemplo, nós estamos falando de PCC e de um líder do PCC, como a justiça italiana, o equivalente à Corte do Supremo, que é a Corte de Cassação da Itália, o que ela entende por prazo razoável? Entende, por unanimidade, que para casos de máfia, de mafiosos perigosos, é razoável uma prisão preventiva, uma prisão provisória, atenção, até 3 anos. E veja, Felipe, as coisas são tão mal colocadas porque o Brasil tem uma legislação processual que leva à lentidão. São muitas instâncias. Então, tem que ser levado em conta tudo isso, especialmente o que se fala o tempo inteiro que no Supremo há insegurança jurídica. Você várias vezes falou no seu jornal. Agora, dizendo à luz do quê? À luz de negócios que investidores não vêm no Brasil porque a justiça brasileira não dá segurança e tal. E agora, e se a gente pegar isso e colocar no âmbito criminal, penal, que segurança tem a sociedade? É uma sociedade que vai viver do medo porque tem um ministro do Supremo que não tem a mínima sensibilidade para saber o que é razoável e equipar um pé de chinelo a um traficante de alto coturno internacional. É lamentável isso. Uma última pergunta, e a gente está com o tempo estourado, mas é a situação que foi mostrada na reportagem, né? O fato do advogado ter sido auxiliar no passado recente do ministro Marco Aurélio Mello e ter feito rodar dentro do sistema do Supremo Tribunal até cair no ministro Marco Aurélio Mello a ação, né? Não deveria ter se dado por impedido? 2 coisas. Primeiro, essa rotatividade, isso vai ferir, evidentemente, a ética estabelecida pela Ordem dos Advogados do Brasil. Por quê? Porque a distribuição é feita dessa maneira por sorteio eletrônico. É a mais democrática possível para que não se tenha um juiz ad hoc, um juiz certo. Então, isso é uma violação profissional gravíssima.
Com relação ao segundo ponto, o ministro Marco Aurélio tem dito e disse logo de pronto na sua primeira entrevista que ele não vê capa do processo. Quer dizer, ele trata todos iguais. Agora, se ele tivesse visto a capa, ele veria que é do escritório de um ex-assessor, a impetrante é a esposa desse ex-assessor, e por motivo de foro íntimo, ele deveria sim se dar por impedido por suspeição. Doutor Walter, mais uma vez, muito obrigado por conversar com os assinantes do Band News TV. Uma excelente noite para o senhor. Obrigado e foi um prazer. Conversamos com o jurista Walter Maierovitch.